Bom dia. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Eu estava orando e pedindo ao Espírito Santo que mensagem nós vamos levar para Curitiba. E há poucos dias Deus me deu uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com você. Queria que você fechasse seus olhos agora e aquietasse seu coração. Deixasse a sua família lá na cidade onde ela está. Deixasse as suas preocupações, a sua conta bancária do jeito que ela está. Porque a tua ansiedade e a tua preocupação agora não vai resolver. Queria que você colocasse realmente o seu coração diante do Pai e dissesse: Pai, eu estou aqui porque Tu tens um encontro marcado comigo nesse final de semana. Você deixou toda os seus afazeres, deixou sua casa, a maioria de vocês investiu financeiramente para estar aqui, investiu bastante, pessoas que vieram de longe, e com certeza Deus não vai frustrar, Deus vai honrar a sua presença aqui. Eu costumo dizer que no sábado pela manhã é o dia que Deus se derrama de uma maneira assim esplêndida no sábado e na sexta, porque Deus honra a presença daquelas que realmente priorizaram estar. Então Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração no trono da graça. Sabemos, Deus, que não merecemos a posição em que nos encontramos. Não merecemos a posição de filhas, mas pela Tua graça o Senhor nos elevou, Deus, e nos tirou da posição de criaturas e nos colocou na posição de filhas através de Cristo Jesus. E isso já é maravilhoso aos nossos olhos. Isso já é extraordinário, Senhor, para o nosso coração. Saber que somos Tuas filhas e somos as meninas dos Teus olhos. Saber que os Teus olhos estão colocados sobre nós nessa manhã. Deus, saber que o Senhor está, Deus, ocupado em cuidar do nosso coração, como ontem à noite o Senhor já começou a fazer. Senhor, saber que nesta manhã o Teu Espírito está aqui. E isso, Deus, nos é extremamente especial, Senhor. Nós não temos palavras, Deus, para agradecer ao Senhor e para manifestar, Senhor, a alegria, a satisfação, o contentamento do nosso coração e saber que Tu estás aqui, Espírito Santo, que Tu estás nos conduzindo de maneira tão maravilhosa à presença do Pai, ao colo do Pai. Espírito Santo, podemos sentir o Teu cheiro neste lugar, podemos sentir a Tua presença. Nós sabemos que Tu estás aqui, mas esta manhã pedimos a manifestação da Tua presença, que na manifestação da Tua presença, Senhor, curas aconteçam, libertações aconteçam, que na manifestação da Tua presença a tristeza saia e bata em retirada, que a alegria inunde o nosso coração, que na Tua presença nesta manhã, Senhor, todos os principados e potestades, Senhor, possam ser envergonhados da vida de cada uma das Tuas filhas. Senhor, que na Tua presença, que a presença do Teu Espírito nessa manhã venha curar a nossa alma, venha transformar a nossa vida, assim como o Senhor começou ontem, Senhor. Nós não queremos só restaurar o coração, se for necessário, Senhor, faça um transplante do nosso coração, troca o nosso coração, tira, Senhor, e coloca um coração novo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, confiando na graça do Senhor, que mais uma vez, apesar de nós, o Senhor fará algo maravilhoso no nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu queria falar com você sobre milagres. Quem aqui está precisando de um milagre? Uau, tem gente que não está precisando de milagre. Então você vai orar para que o Senhor realize os milagres na vida da sua companheira. Mas eu estou percebendo que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Deus está derramando um avivamento nessa geração. E muitas coisas que até certos anos, alguns anos atrás, nós ficamos assim: por que Deus não faz outra vez aqueles milagres que fazia
fazia quando eu me converti. Quem lembra de um milagre que aconteceu na época em que você se converteu e que você ficou, uau, não é que Deus faz mesmo? Quem lembra um milagre assim? Alguém que levantou da cadeira de rodas, alguém que era cego e enxergou, quem passou por uma experiência de ressurreição e viu alguém sendo ressuscitado através da oração. Muito bom. Quanto tempo faz isso? 9 anos. Mas isso a gente não vê muito naturalmente. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer realizar milagres. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus quer realizar milagres. E tem uma boa notícia para você. Você é o alvo dos milagres de Deus. O milagre é a intervenção divina na impossibilidade humana. Quando eu digo, Deus, eu preciso de um milagre, eu estou fazendo uma seguinte declaração. Deus, eu fracassei. Quem aqui já fracassou em alguma área da sua vida? Quem já fracassou no casamento, fracassou nas finanças, fracassou no relacionamento com o filho? Quem já fracassou? Então você é o alvo do milagre. Uma das coisas que impossibilita a ação divina e na manifestação do milagre é a ostentação e a soberba do nosso coração dizendo, eu posso. Eu sou suficiente, eu não preciso do milagre. Alguns anos atrás, alguém ministrando em um determinado lugar, inclusive era alguém próximo do nosso ministério, essa pessoa disse, Deus não gosta de realizar milagres. A gente fica pedindo milagre para Deus. Deus não gosta de realizar milagre, porque Deus já deu toda a capacidade para o homem não precisar de milagre. A gente sabe, Deus já deu toda a capacidade para nós não precisarmos de milagre, quando foi gerado, lá no Éden. A questão é que o pecado entrou na nossa vida, e quando entrou o pecado, entrou o fracasso. Quando entrou o pecado, nós começamos a perder a nossa capacidade de viver com a ausência de milagres. E nós precisamos do milagre. Eu não concordei com aquela mensagem naquele tempo, fui para o pastor Eugênio, falei, pastor Eugênio, não concordo. Eu vejo que Deus, em toda a história, Deus realizou milagres. Por quê? Porque o milagre é o braço da misericórdia de Deus no fracasso humano. E Deus sabia, Deus conhecia, por ser um ser onisciente, Deus conhecia a nossa história, a nossa trajetória, e Ele sabia que em um determinado momento o homem iria pecar, e quando o homem pecasse, ele precisaria de milagre. Mas quando Deus trouxe a mensagem do milagre no meu coração, falei, Deus, que texto da palavra eu vou usar? E muitos textos vieram, mas foi bem interessante que Deus falou assim, escreva sobre viúvas. Escreva sobre a viuvez. Falei, viuvez, Deus? Mas viuvez, claro, tem muitas viúvas na Bíblia que foram alcançadas por um milagre. Falei, mas o que isso tem a ver com a minha história hoje? Eu ministrei essa mensagem na nossa igreja e eu perguntei, quantas viúvas tem aqui? E levantou um pequeno número de pessoas. Falei, Deus, será que é mesmo essa mensagem? Né? E aí quando vim para Curitiba, falei, Deus, será que é mesmo essa mensagem? Eu vou estar falando com viúvas. Aí Deus me trouxe algo tremendo no coração e é por isso que eu decidi trazer essa mensagem. Se você for para a palavra de Deus, você vai ver que não há muitos viúvos na história bíblica. Quem lembra de viúvos da história bíblica? Assim, de prontidão. Um viúvo. Noemi, uma viúva. Olha o que veio na nossa mente. Nós encontramos pouquíssimos viúvos. Talvez Abraão, quando Sara morreu, passou o seu tempo de viuvez. O seu sobrinho Ló, quando a sua mulher olhou para trás, né? E se transformou literalmente numa estátua de sal. Nós vamos encontrar o ordinário Judá, né? Judá, filho de Jacó, um viúvo também, mas nós não encontramos muitos viúvos, onde a história desse viúvo veio, de certa forma, edificar a nossa vida, ou veio trazer algum ensinamento. A palavra viúvo no masculino só aparece uma vez na Bíblia.
E está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. E em outras versões ali não fala nem viúvos, fala viúvas. Agora, quando você vai procurar viúva na Bíblia, você vai encontrar muito. A Epístola de Tiago contém uma das mais belas descrições de doutrina da igreja. E olha o que Deus tem com as viúvas. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós encontramos na Bíblia 79 ocorrências do termo viúva. 79 ocorrências e um viúvo. E é interessante que quando nós vamos procurar, na atualidade, nós vamos encontrar mais viúvas do que viúvos. Por que será? Olha só, há muito mais viúvas do que viúvos em quase todos os países do mundo. Uma das razões é porque as mulheres vivem mais do que os homens. Olha para a amadinha, como a pastora Ângela fala. Olha a pessoa que está do seu lado, se você vive mais do que os homens. Em 2003, foi feita uma pesquisa. Em 2003, havia 20 mil centenários no Japão. O Japão é um dos países, né, onde há mais longevidade, por conta do seu estilo de vida. Mais de 20 mil centenários, pessoas que passaram dos 100 anos, dos quais 85% eram mulheres. Olha para a pessoa que está do seu lado, você vive muito. Então não se preocupa, minha irmã, você não vai morrer. Essas dorzinhas, essas coisinhas aí que a pastora Ângela ontem ministrou no nosso coração é para que a gente viva muito, 85%. A expectativa de vida para as mulheres é de 85 anos, enquanto para os homens é de 78. No Brasil, as mulheres chegam a 74,9 e os homens a 67,3. Por que será? Primeiro, porque a mulher se cuida mais. A mulher não tem dificuldade de procurar ajuda para a sua saúde. O homem, quando descobre que está doente, pifou tudo já. Porque ele não vai ao médico. Quem aqui tem que empurrar o marido para o médico? A gente, qualquer dorzinha, qualquer coisa, a gente fala assim, vou ao médico, porque afinal de contas eu tenho que cuidar desse corpite, eu tenho que cuidar dessa coisa linda que Deus me deu, né? Eu tenho um propósito de Deus e eu preciso viver muitos anos. E também a maternidade nos leva a essa necessidade, né, de estar constantemente cuidando do nosso organismo. Os homens não. Então é muito natural que os homens partam antes do que as mulheres. Falei, Deus, mas o que tem a ver viuvez, Deus? Por que o Senhor quer que eu fale sobre viuvez? E aí Deus me levou a entender por quê. Olha o que significa viuvez. Viuvez é o estado de uma viúva ou viúvo, logicamente, solidão, privação, desconsolo por desamparo. Então, viuvez significa solidão, privação e desconsolo por desamparo. A alma de uma mulher, quando ferida, ela passa por essas três coisas e muito mais: solidão, privação e desconsolo por desamparo. Quando Deus falou que era para mim compartilhar sobre viuvez, Deus diz: a alma das mulheres está vivendo em um estado de viuvez. Mesmo casadas, mesmo com seus pais, se ainda solteira, mesmo com seus pais, está vivendo um desamparo, está se sentindo sozinha, está se sentindo solitária, está se sentindo privada. Eu quero que você vá lá para o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. E nós vamos encontrar uma das viúvas das Escrituras. Nas Escrituras nós encontramos muitas viúvas e elas ministram muito ao nosso coração. Esse primeiro texto nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Mas nós temos também a viúva de Naim, a viúva pobre, a viúva endividada. Interessante que são todas viúvas sem nome, né?
A viúva de Sarepta, não colocaram o nome dela. A viúva pobre, aquela que colocou a moedinha, lá quando Jesus estava perto do gasofilácio, vendo as ofertas no templo. Lá estava a viúva pobre, colocando a sua maior e melhor oferta. Nós vemos a viúva endividada, aquela que o marido morreu, deixou dívidas, de repente ela foi diante do profeta e diz: olha, vão pegar os meus filhos, vão tomar os meus filhos. Ela precisava de um milagre na sua casa. Mas nós vamos encontrar viúvas com nome, como Tamar, Abigail. Quem lembra de Abigail? Abigail, que era casada com um príncipe. Ela era casada com um homem muito sábio. Era assim? Não. Ela era casada com um homem sem sabedoria. Ela era casada com um homem que colocou em risco a vida de toda a sua família, de toda a sua descendência. Mas a sabedoria de Abigail manteve a sua descendência viva. Aí nós vamos encontrar Noemi, a órfã, a Ruth, Ana, fala-se também de Ana. Mas eu quero me deter hoje na viúva de Sarepta, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos ler comigo? Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Nós não conhecemos o nome dessa mulher, mas essa história, descrita no livro de Reis, ela tem muito para nos ensinar nos nossos tempos de viuvez. Considere o tempo de viuvez, o tempo de solidão, de desamparo e o tempo de ausência de provisão em todas as áreas da sua vida. Considere o tempo de viuvez, o tempo negro da sua vida. As situações em que, como mulheres, nós enfrentamos no nosso casamento, na nossa maternidade, nas nossas profissões, no nosso ministério. Considere como viuvez o tempo de seca da sua vida. O tempo em que você conhece a Deus, você conhece Jesus, você sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de Israel, mas que você é atingido por uma catástrofe. Nós, na última semana, lá em Foz do Iguaçu, na segunda-feira, no dia 7, foi isso? Na segunda-feira, em 15 minutos, nós tivemos 59 mil pessoas desabrigadas, com as suas casas completamente destruídas por conta do temporal que caiu em Foz do Iguaçu. Uma chuva de granizo com pedras que nós nunca vimos, o tamanho daquelas pedras nós nunca vimos. Nós tínhamos ministrado essa mensagem no domingo. E quando ministramos essa mensagem no domingo, nós dizemos sobre a necessidade de nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. E nós não imaginávamos que na segunda-feira, 59 mil pessoas da nossa cidade estariam nesse estado de desamparo, de desespero,
nesse estado de negritude, onde eles olhavam para cima e parecia que os seus telhados tinham sido metralhados. Nós fomos visitar algumas famílias, porque a igreja fez um levantamento de cestas básicas, de roupa, de cobertores, de colchões, e nós fomos visitar em loco essas famílias, dos domésticos da fé, mas também aqueles que não fazem parte da nossa casa. E eu olhava para o teto e eu dizia: Deus, como pode? Parecia que nós estávamos em um campo de guerra. Uma região muito pobre, uma das regiões mais difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho. As igrejas lá abrem e fecham na mesma velocidade com que elas abrem. Uma área da cidade muito difícil. Essa zona é a zona mais violenta de Foz do Iguaçu. E foi exatamente esta área, aonde habita mais de 60 mil pessoas, que o temporal destruiu as casas. Nós olhávamos para cima e eu dizia assim: Deus, a sua misericórdia se manifestou aqui, porque em todo esse temporal, 59 mil pessoas desabrigadas, porém nós tivemos o registro de 4 mortes até agora. E uma das mortes é de um jovem que subiu no telhado para arrumar o telhado da sua casa, caiu e teve traumatismo craniano. Outro motociclista que no momento do temporal, as pedras foram tão fortes, o granizo foi tão forte que ele caiu da moto e ali também teve uma morte. E mais 2 mortes. E o Espírito Santo dizia: é nesse tempo de juízo com misericórdia que vai vir o avivamento sobre a cidade. É nesse tempo onde o coração está com esse sentimento de viuvez. E a igreja então se mobilizou, nós levamos as nossas células a servir essas famílias na quinta-feira. As células, a maioria delas não se reuniram nas casas dos seus hospedeiros ou anfitriões, e nós fomos servir essas famílias. E aí nós entendemos verdadeiramente o que significa um estado de viuvez. Conversando com mulheres que estavam com seu marido, com seus filhos, mas desesperadas, sem saber o que fazer. O que eu faço? Como conversei com uma mulher que estava afastada dos caminhos do Senhor, fomos levar para ela uma cesta básica e outras provisões. E ela disse: pastora, olha só, eu construí essa casa aqui com tanto esforço, nós mobiliamos toda a nossa casa. O meu casamento, nos últimos tempos, estava uma tragédia. Meu casamento, a gente já estava olhando um para o outro, dizendo assim: vamos nos separar. Mas na terça-feira, quando nós olhamos a situação da nossa casa, o meu marido olhou para mim e falou assim: sabe que eu acho que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que nós não nos separássemos, para a gente ter um motivo agora para continuar junto? Olhem que situação que estava o casamento. Para ter uma esperança para o casamento, precisou acontecer uma tragédia. Uma tragédia. Porque o estado de viuvez não significa a ausência do marido ou da esposa. O estado de viuvez é aquilo que entra na nossa alma. É o tempo de negritude. É o tempo de luto por alguma situação. O tempo de luto. Talvez você esteja vivendo um tempo de luto. Tempo de luto de um sonho que você teve que enterrar. O tempo de um luto de um casamento que já terminou. O tempo de um luto de um filho que saiu de casa. Um tempo de luto onde a dificuldade financeira bateu a sua porta e você não sabe mais o que fazer. Um tempo de luto porque o desemprego chegou. E o desemprego está chegando no Brasil, está avançando cada vez mais. O que devemos fazer nesse tempo de luto? Vamos aprender um pouquinho com essa mulher. O nome dela nós não sabemos, mas nós conhecemos ela como a viúva de Sarepta. Sarepta não é o nome do marido, tá? Sarepta é a região, Sarepta é a cidade onde ela vivia. Ela era uma mulher de coração bom. Fala comigo, mulher de coração bom. Você é uma mulher de coração bom? Você encontra bondade no coração? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: minha irmã, eu vejo nos teus olhos que o Espírito Santo habita em você. E um do fruto do Espírito, uma manifestação do fruto do Espírito, é a bondade. Então
deixa de ser a rainha má? Deixa de ser a mãezinha má? A esposinha má? Seja boazinha, bondosa. O Espírito Santo já nos capacitou nisso, queridas, e isso é uma decisão. É uma decisão. Pastora Ângela ontem colocou que ser feliz é uma decisão. E ser uma mulher boa, e não se fala no sentido sexual, né? Não, também no sentido sexual, né, Ângela? Ser uma mulher boa ou uma boa mulher depende de uma decisão da sua parte. Amém? Ela tinha um coração bom e ela nos deixou um exemplo de humildade e fé. Essa história começa quando o profeta Elias diz ao rei Acabe o seguinte: do que todos os reis de Israel, vive o Senhor Deus de Israel perante cuja sua face estou, que estes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. O profeta chega para o rei Acabe e diz: olha, é o seguinte, rei, não vai ter chuva e não vai ter orvalho. Sabe por quê? Porque você tem sido um dos piores reis de Israel. Acabe era um rei que estava governando impiedosamente, um rei que não estava obedecendo à palavra de Deus. Tinha levado toda a nação à idolatria. Então os céus se fecharam. O profeta fez essa declaração e os céus se fecharam. Nós precisamos tomar cuidado com as declarações que fazemos. Porque nós somos profetas de Deus nessa geração. Mulher, você é profeta de Deus nessa geração. E se você professa o nome de Jesus, as tuas palavras têm poder. Em toda essa situação que aconteceu na segunda-feira, estava previsto que na quinta-feira viria uma chuva de granizo outra vez. E as casas não estavam bem cobertas ainda, as telhas ainda não tinham sido recolocadas, as casas ainda estavam com lona. E nós soubemos da previsão do tempo e nós fomos para a oração e falamos: Deus, fecha o céu. Fecha o céu, cerra o céu, o granizo não vai chegar. Chegou chuva na quinta, mas o granizo não chegou lá. Ontem à noite estava previsto uma chuva pior de granizo, tá? Em Foz do Iguaçu nós estamos em 40 graus hoje. Mês de setembro, 40 graus. E a previsão do tempo é granizo para Foz do Iguaçu. A igreja se levantou ontem. Fecha o céu, fecha o céu. O granizo não vai chegar aqui. Por quê? Porque há poder nas tuas palavras. O profeta declarou para o rei: não vai chover. E não choveu. Mas o que eu vejo aqui, queridos, é que toda palavra declarada nos alcança também. Porque o profeta disse para o rei: não vai chover. Não choveu, a seca caiu sobre Israel. Mas aí o profeta estava nesse contexto. Essa tremenda seca atingiu a todos, até mesmo o profeta. Por isso que quando uma mulher declara algo sobre a sua casa, sobre a sua família, não é sobre a família que ela está decretando. Ela está decretando sobre si mesma. Porque ela está nesse contexto. Por exemplo, quando uma mulher com falta de sabedoria levanta a voz e diz: Deus, manda juízo sobre a vida do meu marido, para que ele se arrependa, para que ele venha para a tua presença. Você está pedindo juízo para você. Por quê? Porque você é uma só carne com ele. Se você é uma só carne com ele, e você pede juízo ao invés de misericórdia pela vida do seu marido, você está nesse contexto. E o juízo vai alcançar a sua vida também. Ah, pastora, mas eu prefiro passar pelo juízo e o meu marido convertido. Mas será que você vai suportar o juízo? Uma mulher de Deus não pede juízo para sua casa. Uma mulher de Deus pede misericórdia para sua casa. Uma mulher de Deus se identifica com o pecado do seu marido. Uma mulher de Deus se identifica com o pecado dos seus filhos. Uma mulher de Deus vai para a cruz pelo pecado do seu marido. Lá em Gênesis, a palavra é muito clara: deixará pai e mãe tornar-se-á uma só carne. Uma vez o seu marido pecando, você precisa ir para a cruz com ele,
porque você se tornou um só com Ele. Agora, qual é o nosso hábito, nosso costume? O marido peca e a gente começa a acusar o marido diante de Deus. Deus, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, meu marido... E Deus olha e fala, mas minha filha, quando eu olho para o seu marido, eu olho o seu marido e você. Alguns dias estávamos num encontro de casais, e Deus nos deu uma palavra muito forte com relação a perdão. Porque nós estamos muitas vezes dispostas a ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados. Mas nós precisamos ir para a cruz pelos pecados do nosso marido, porque quando ele peca, eu estou junto com ele. Não na responsabilidade do pecado, mas nas consequências do pecado. Então, quando ele peca, eu me identifico com o pecado dele, eu corro para a cruz e falo, Deus, eu me identifico com o pecado do meu marido e agora eu me arrependo pelo nosso pecado. Se Deus está falando com você, fala aleluia. Quando eu compreendi isso, eu deixei de estar na posição de juíza do meu marido, na posição de juíza dos meus filhos. Meu filho pecou, Deus, nós pecamos. Meu marido pecou, Deus, nós pecamos. E aí eu não desço da cruz e fico acusando o meu marido. Eu desço da cruz e eu vivo numa nova natureza. E a nova natureza não é de acusação. A nova vida em Cristo não é de acusação. A nova vida em Cristo é de perdão. A nova vida em Cristo é de restituição. A nova vida em Cristo é de segunda chance. A nova vida em Cristo é você olhar e dizer, este é o homem que Deus me deu, este é o homem que Deus colocou na minha vida, e eu vou construir a identidade espiritual junto com ele. Eu não vou desistir do meu casamento porque meu marido pecou, eu vou para a cruz junto com ele. O profeta Elias estava vivendo a seca. Deus cuidou dele, assim como cuida de todos nós. A Bíblia diz que Deus fala para Elias, olha Elias, você vai lá para morar lá perto do ribeiro de Querite. Interessante, não tinha chuva, mas Deus manda ele para perto de um ribeiro de Querite. Então significa que lá tinha um fiozinho de água ainda. E a Bíblia diz que ele sobreviveu durante muito tempo às margens do ribeiro de Querite. E todas as manhãs ele era servido. Chegava lá um carro de um fast food e trazia lá um banquete para ele toda manhã. Não. A Bíblia diz que Elias era servido pelos corvos. Fala para a pessoa que está do seu lado, corvos. Você sabe o que é um corvo? O que é um corvo? Hã? É uma ave que fica rodando sobre os cadáveres. Quem gostaria aqui de ser servida por um corvo nessa manhã? De repente chega voando e eu vim trazer uma carninha para você. Trazer uma carninha aí de cordeiro, uma carninha de vaca. Vim trazer uma carninha. Olha, estou trazendo hoje Deus mandou eu trazer para você, Elias, um pedaço de cordeiro. Ah, mas onde você encontrou esse cordeiro? Ah, esse cordeiro morreu lá e eu trouxe aqui, mas está santificado, você pode comer. Quem comeria com satisfação? No tempo de viuvez, Deus usa corvos na nossa vida e nós às vezes não identificamos que é Deus que está usando. Quem são os corvos? São as pessoas indesejáveis. São aquelas pessoas que você jamais imaginou que no momento da tua dor, que no momento da tua aflição, que no momento da tua viuvez, essas pessoas estariam ali para te servir. Às vezes Deus usa a cunhada e nós não queremos nem ser servidas por ela, porque ela é corvo na nossa vida. Ela vive ali rodando para ver aonde que morre, para falar mal de nós e para pegar a carniça e levar fora. Às vezes Deus usa a sogra como corvo, mas a gente não quer aceitar a ajuda dela.
A provisão muitas vezes vem com o aconselhamento da nossa mãe, mas nós temos tantas feridas com a nossa mãe, que a gente não escuta ela. A provisão às vezes vem com aquela colega de trabalho que é invejosa que só, que é muito invejosa, que está o tempo todo querendo tirar teu tapete, mas na hora da viuvez é ela que Deus quer usar. Para mostrar para você que Ele traz provisão de onde não existe, porque Ele ama você, para te levantar da fome. Deus vai usar os corvos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você já foi corvo na vida de alguém? Porque ser servido pelos indesejáveis, às vezes a gente até aceita. Agora, a gente servir aqueles que nós sabemos que não gostam de nós... Quantos Elias você já viu no Ribeiro de Querite? Quantas mulheres, quantas pessoas você já viu num tempo de seca, num tempo árido da sua vida, e você olha e diz assim: nunca gostou de mim, nunca me deu bola, pois agora, bem feito, Deus está fazendo isso para mostrar que Ele é poderoso. Uma mulher segundo o coração de Deus não age assim. Uma mulher segundo o coração de Deus vê o fracasso humano e diz assim: eu sou o braço da misericórdia divina para o milagre na vida dessa pessoa. Não importa que ela me considere corvo, eu fui enviada pelo Senhor. Não importa que ela vai olhar e fazer uma cara feia, eu fui enviado pelo Senhor. Quando eu começo a pensar nos corvos que Deus usou na minha vida até hoje, eu falo assim: Deus, muito obrigado, Senhor, por esse bando de corvo que o Senhor mandou. E o melhor de tudo é que quando você é corvo na vida de alguém, não sei nem o que é o feminino de corvo, né? Mas quando você é corvo na vida de alguém, depois de servir, você deixará de ser corvo. Porque a pessoa vai olhar e vai falar: esta pessoa veio me servir? Aquela cunhada que fala mal de você até pelos cotovelos, que não perde uma oportunidade de colocar no Facebook alguma coisa sobre você. Momento de tristeza, de aflição no seu casamento, você chega para ela e diz: olha, eu vim aqui orar com você pelo seu casamento, eu só quero estar com você. Mas o que você quer? Não, eu só quero estar com você, eu só quero estar com você. Aquela amiga que nunca te convidou para a festa de aniversário, ela é só uma amiga assim que se aproveitava de você, agora começa a passar por uma situação financeira delicada, e aí você serve essa mulher. Você vai deixar de ser corvo e vai passar a ser provisão de Deus na vida dela. Quem são os indesejáveis que estão aí dentro do seu coração? Quem é a pessoa que, se hoje viesse servir você, você se sentiria constrangida? Pensa. Quem que constrangeria o seu coração por ela ser indesejável? E se ela viesse te servir hoje, você teria uma dificuldade de ser servida por ela. É esta pessoa que hoje você tem que colocar para fora, para que você não adoeça. É essa pessoa que hoje você precisa perdoar. É essa pessoa que hoje Deus está falando para você: Elias foi alimentado pelos corvos, porque eu o enviei, mas ele não passou o resto da vida sendo alimentado pelos corvos. Deus fala com Elias então e diz: Elias, lá no 17, versículo 9, diz assim: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Ei que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ah, mas Deus tem um senso de humor extraordinário. Deus, sendo um ser onisciente, que conhece todas as coisas, conhecia a situação daquela mulher. Eu penso que Deus naquela manhã tinha ouvido aquela mulher dizendo assim: não tem mais jeito, a última provisão que eu tenho
é para hoje. Ela olhava para o seu filho e dizia: meu filho, foi tão bom a nossa vida até aqui, mas até aqui eu fui, mas agora eu desisto. Eu não tenho mais o que fazer. Ela olhava para aquele pouco de farinha e aquele pouquinho de azeite e dizia: vai dar para fazer um pão e depois nós vamos morrer. Ela não tinha esperança nos vizinhos, porque os vizinhos estavam passando a mesma situação. Ela não tinha esperança no governo, porque o governo era Acabe, o rei que não estava nem aí com o povo. Ela não tinha mais esperança nos sacerdotes, porque os sacerdotes, a maioria deles, ou quase todos eles, já tinham se tornado adoradores de Baal. Ela não tinha mais esperança nela mesma. Ela estava sozinha, sem marido, com um filho para criar, com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu imagino que Deus ouviu aquela mulher naquela manhã. Que ela estava esperando a morte. Já teve um momento na sua vida que você acordou e disse assim: Deus, por que eu acordei hoje? Eu podia morrer, podia ter morrido dormindo. Eu já tive. Eu já tive momentos na minha vida em que eu não queria acordar. Pela manhã eu olhava e dizia assim: Deus, eu não quero sair da cama, porque não tenho o que fazer, não tenho esperança. Esses momentos acontecem na nossa vida, no momento de falência financeira, no momento em que você descobre que seu marido te traiu, no momento em que você percebe que você não vai alcançar aquele sonho, aquele projeto. No meu caso, foi numa falência financeira. Aonde eu olhava tudo à minha volta, eu dizia: Deus, não adianta nem eu sair da cama. Para que eu vou sair da cama? Ir para o escritório, conversar com os clientes e ter que mentir? Então eu prefiro ficar na minha cama. Porque a depressão já estava batendo as portas da minha vida. Eu não entrei em depressão, mas eu ia entrar se corvos não tivessem me alcançado. Eu penso que Deus naquela manhã, Ele ouviu essa mulher. Mas aí Ele chega para Elias e diz: Elias, eu já providenciei uma viúva que vai te sustentar. Que jeito que vai sustentar? Como que vai sustentar se ela não tinha para ela? Mas Elias levanta, porque o profeta obedece à voz de Deus. Por mais louco que seja. Às vezes Deus fala algumas coisas com você e você fala assim: meu Deus, isso é impossível, mas é porque Deus está falando, porque se fosse possível não era Deus. Não, mas será que eu tenho que fazer isso? Será que eu vou? Será? É Deus que está mandando, minha filha. Levanta do ribeiro e vai para a casa da viúva. Levanta do ribeiro. Elias levantou e foi. Elias não conhecia aquela mulher, não conhecia o estado da sua casa, mas Deus conhecia. Quando ele chega, a mulher lhe dá a notícia. Porque ele é bem ousado. Ele chega e diz assim: ó, você pode me dar água? Como dar água em tempo de seca? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como servir água em tempo de seca? No tempo de viuvez, a gente está ali morrendo de sede. E é nesse tempo que Deus manda um monte de gente na nossa porta. É nesse tempo que chegam as mulheres que estão com tanta necessidade e vêm pedir socorro. Teve uma época da minha vida que eu estava vivendo em tempos de muita seca emocional. Eu já contei meu testemunho e essa é uma parte dele. Eu estava tão... Meu Deus, pastora Sinorá, socorro. Eu estava tão doente da minha alma, que eu estava morrendo dentro da igreja. E foi nesse tempo de aridez da minha vida, que uma mulher chega no corredor da igreja e diz: Genoveva, eu preciso de ajuda. Genoveva, eu preciso de você.
E eu olhei para ela e falei, o que essa mulher quer comigo? Ela era um corvo. Ela era uma pessoa indesejável. Ela disse, olha, você tem Deus, você conhece Jesus, a minha família está destruída, você já sabe que eu já me separei, estou vivendo aí, ando com um, com o outro. A minha irmã está no alcoolismo, meu irmão está nas drogas, meus pais estão vivendo um casamento de aparência, só você pode me ajudar. E daí eu não tinha água nem para mim. E ela estava pedindo água para beber. E dentro de mim veio um grito que eu não transferi para minha boca. O grito dentro de mim foi, como eu posso te ajudar se eu odeio você? Mas como eu era uma mulher que usava muitas máscaras, naquele dia eu tinha colocado a máscara da Santa Genoveva, ou da Genoveva Santa, e eu tinha ido para a igreja com a máscara. Eu olhei para ela, sorri e disse, eu vou te ajudar. Jesus pode todas as coisas na sua vida. Mas naquele dia, quando eu disse, eu vou te ajudar, apesar do meu estado de alma, Deus olhou para mim e disse, eu tenho que dar provisão para essa mulher, porque ela está disposta a dar de beber para alguém. Você está entendendo? Foi ali que Deus começou o maior processo de cura e restauração na minha vida. Foi quando eu disse, eu vou te ajudar. O Espírito Santo me fez lembrar isso semana passada, quando eu estava preparando essa mensagem. Porque eu não tinha o que dar. Como aquela viúva, ela não tinha o que dar para o profeta. Às vezes as pessoas batem a nossa porta e a gente diz, Deus, eu não tenho nem para mim. Pessoas com depressão, pessoas com amargura, com tristeza, pessoas com casamentos destruídos, com a sua identidade completamente deformada pelo pecado. As pessoas batem a nossa porta e a gente olha para dentro de nós e diz, Deus, eu não tenho nem para mim. Mas sabe de uma coisa, Deus, você tem. Então eu vou ajudar essa pessoa. Alguém alguns dias atrás me disse, pastora, como que foi o seu processo de cura? Eu falei, o meu processo de cura foi enquanto eu curava, Deus ia me curando. Enquanto eu era instrumento de Deus na vida das pessoas, Deus ia me curando. Na conferência do MDA, quando nós estivemos aqui agora, na última conferência, pastor Eugênio olhou para mim, meu discipulador, e disse, filha, estou tão feliz quando eu ouço você ministrando e contando seu testemunho hoje, porque eu lembro que as primeiras vezes que você ministrava cura interior nos encontros, você demorava 4 horas em cura interior, 3 horas era chorando e 1 hora era falando. Aí ele disse, é porque naquele tempo, enquanto você ministrava, Deus ia curando você. Enquanto você servia as pessoas, Deus ia trazendo provisão para você. Quando que o milagre acontece na nossa vida? Quando nós estamos dispostos a servir as pessoas. Quando nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo e dizer, Deus, eu preciso que as pessoas me sirvam, eu preciso do Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de milagre, Deus, eu. Quando você começa a olhar e falar assim, Deus, o profeta precisa de água, o profeta precisa de pão. Essa mulher olha para o profeta e diz, ô profeta, você quer água? Tá bom, eu vou buscar água. Mas daí não foi só água. Ele diz, faz o seguinte, faz alguma coisa para mim comer. Ai, como alimentar quando você está morrendo de fome? Como dar de comer quando você está na expectativa de morrer? Aquela mulher diz assim, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um pão para eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Depois nós vamos morrer. Ali ela fez uma autodeclaração. Ela estava dizendo assim, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Quantas vezes nós fazemos isso? Não, agora meu casamento morreu. Agora não tem mais jeito para o meu filho. Agora a empresa acabou. Não, hoje é o último dia.
Hoje eu vou na igreja, é o último dia. Se Deus não falar comigo, eu saio da igreja, aí eu vou morrer. Obrigada, princesa. A viúva falou: nós vamos comer o último pão e vamos morrer. Mas aí entra o braço da misericórdia de Deus. E quando você percebe o braço da misericórdia de Deus, você obedece. Porque Deus sempre está com o braço estendido para trazer a provisão e o milagre para a nossa vida emocional, espiritual, ministerial, material, sentimental. A questão é que nós não percebemos a hora de obedecer. Aquela mulher podia olhar para o profeta e falar assim: você veio aqui para me explorar? Ela poderia olhar para ele e pensar assim: que Deus é esse que não sabe a minha situação? Mas ela decidiu obedecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ela decidiu obedecer. Ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a situação que ela estava. Quando ela decidiu obedecer, Deus mostra para o profeta que o que ele queria não era prover alimento para o profeta, mas ele queria era abençoar a viúva. Porque o profeta não precisaria ter saído do ribeiro. O profeta não precisaria passar por esse mico de chegar na casa da viúva e pedir para fazer um pão e ela dizer: não tenho provisão. Porque Deus se responsabiliza pelo cuidado com os seus filhos e com os seus profetas. Por isso que essa crise que tá chegando no Brasil, e que alguns já chegou, não, ainda não chegou. Ainda não chegou a crise. Alguns estão dizendo: ai meu Deus, as igrejas vão parar de crescer, o que vamos fazer? Meu Deus, a crise está chegando, a crise está chegando, a crise está chegando. Glória a Deus que a crise está chegando. Não vai sobrar espaço nas igrejas. Não vai sobrar espaço nas igrejas, porque é em tempo de crise que nós corremos para os pés do Senhor. Enquanto nós estamos com provisão, enquanto está tudo bem na nossa vida, nós achamos que nós podemos viver de acordo com o nosso próprio pensamento. Afinal de contas, eu sei quem eu sou, eu sei fazer as coisas. Mas em termos de crise, a gente corre para os pés de Jesus. Se eu perguntar para você aqui, aonde Deus encontrou você, foi num tempo de prosperidade? Ou foi num tempo de viuvez? Deus já tinha se encontrado com você em todos os tempos da sua vida, mas você só decidiu olhar para o Senhor quando você estava vivendo um tempo de viuvez. Quando alguma coisa estava morrendo na sua vida, ou já tinha morrido na sua vida. Deus se compromete com os seus filhos. Deus traz provisão emocional, espiritual. Deus traz provisão material. Deus traz todo tipo de provisão para os filhos comprometidos com Ele. Agora, o que nós precisamos saber é: nós estamos comprometidos com Ele? Porque uma mulher comprometida com Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, ela não só traz as suas necessidades diante do Senhor, ela ouve as orientações e ela obedece. Fala para a pessoa que está do seu lado: ela obedece. Eu tenho uma discípula, já mencionei o nome dela aqui, pastora Miriam, que discipulava a Dai. E ela diz assim: a vida cristã é uma caminhada contínua, na mesma direção. A vida cristã é uma caminhada contínua, na mesma direção. E qual é a direção que ela coloca? A cruz. Então a nossa vida é uma vida de obediência, numa mesma direção.
Essa mulher decidiu obedecer, e quando ela decide obedecer, vem provisão para ela. Quando ela decide obedecer, o profeta entende: não é por mim que eu estou nessa casa, mas é pela vida dessa mulher. Quando você decide obedecer, você vai começar a ver os milagres de Deus na sua vida, e você não vai reservar esses milagres para você. Você vai dizer: o milagre chegou para mim, mas não é por minha causa. O milagre chegou para mim, é para que eu alcance as viúvas dessa geração. O milagre chegou no meu casamento para que eu alcance as viúvas da minha geração. O milagre chegou na minha empresa para que eu alcance as viúvas da minha geração. E aí eu começo a ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que vai servir com os milagres que ela recebeu, e não vai só desfrutar dos milagres que ela recebeu. Você quer sair daqui curada desse congresso? Você precisa decidir ser uma mulher que vai distribuir aquilo que você tem recebido de graça. Enquanto nós não decidimos distribuir, Deus não nos dá o suficiente nem para nós. E não dá. Porque você fica nesse nível de egoísmo, olhando para você mesmo, dizendo assim: eu não tenho o que dar, eu não posso cuidar de ninguém, pastora. Olha como que eu vou ganhar alguém para Jesus, como que eu vou discipular alguém, olha como está meu casamento, olha como está minhas finanças, olha como está a minha saúde, olha como estava Jesus na cruz. Estava bem? Quer o maior tempo de viuvez do que Jesus viveu no Getsemane? O desamparo que ele sofreu na cruz, quando ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha desamparado, ele estava com esse sentimento: eu estou desamparado. Mas quando acessaram, quando começaram a insultar Jesus na cruz, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus decidiu não só receber milagre, mas ser um milagre na vida das pessoas. Elias sai daquela casa muito tempo depois, porque Deus trouxe provisão para ele e para a viúva. Quantas casas de viúvas você já entrou? E quando você saiu, as pessoas olharam: ali vai uma profeta de Deus. Se não fosse por ela, eu teria morrido. Talvez muitos profetas já passaram pela sua casa, mas a minha pergunta é: quando você entrou numa casa da viúva de Sarepta e foi milagre naquela casa? Quando você se permitiu, no tempo da seca, no tempo da fome, você se tornar no próprio milagre? Eu quero te convidar para você se colocar de pé. A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos alcance nesse tempo de viuvez. Como falei, eu já vivi, e às vezes eu vivo tempos assim. Mas o grande segredo é você saber que sempre o braço da misericórdia de Deus está ali. E o segredo é nós nos tornarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e saber o que fazer nesse tempo. Essa mulher podia ter se recolhido, mas ela não decidiu se recolher, ela decidiu obedecer. E a minha pergunta para você hoje é: você decidiu obedecer? Deus está nos dando muitas chaves aqui nesse congresso. Você pode estar vivendo um tempo de viuvez no seu casamento. A pastora Ângela está trazendo tantas chaves para nós, tantas chaves. Hoje à noite, daqui a pouco, ela vai trazer muitas outras chaves. A questão é a decisão de usar essas chaves. É a atitude de praticar aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Queridas, ontem nós detonamos com aquele copinho que estava na nossa mão. Não tinha como colocar vinho nenhum naquele copinho.
Mas se você não sair daqui hoje decidida a perdoar todas as pessoas que levaram, fizeram com que a sua alma chegasse naquele estado, vai ser só uma dinâmica. Vai ser só uma dinâmica. Se você não decidir sair daqui e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos trazendo nesses dias, no próximo ano você voltará no congresso e você estará pior. Mais decepcionado ainda. Mais desesperado ainda. Porque o nosso grande problema como igreja hoje não é falta de conhecimento e entendimento, mas é falta de revelação que nos leva à prática. Então a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo nos revele todas as direções e a verdade que Ele está nos trazendo nesse final de semana, para nós sairmos daqui praticando aquilo que Ele está nos ensinando. Transformar um casamento, transformar um relacionamento com um filho, viver o céu na terra, que é o nosso desejo como mulheres das nossas casas, depende de atitude de obediência. O milagre já é a manifestação do seu fracasso. E a manifestação do fracasso, nós precisamos olhar e falar assim: Deus, eu fracassei. Por quê? Porque eu tentei fazer do meu jeito. Eu tentei fazer do meu jeito. Porque quando é do jeito de Deus, a gente não fracassa. Quando é do jeito de Deus, dá certo. Mas a gente fracassa porque a gente quer fazer do nosso jeito, daquilo que a gente acha que está certo, daquilo que outras pessoas nos disseram que era certo, daquilo que nossa mãe fez, mas ela fracassou daquele jeito. Está na hora de você olhar para o estilo, para as práticas da sua mãe e honrar sua mãe por quem ela é, mas não cometer os mesmos erros que ela. Está na hora de nós olharmos e dizer: Deus, eu vou agir de acordo com aquilo que a Tua palavra me diz. E quando, se porventura, Deus, eu errar, eu sei que o Senhor vai trazer um milagre, mas eu preciso entender que sozinha eu vou fracassar, que do meu jeito não dá certo, do seu jeito, querida, não dá certo. Não, mas eu estou vivendo com ele, eu vou dar um jeito, ele vai ter que mudar. Ele não vai mudar coisa nenhuma se você não mudar. Quantas vezes você já ouviu isso? Ai, mas pastor, eu tenho fé, ele vai para o encontro e ele vai voltar um homem transformado. Tá, mas ele vai para o encontro, você já foi há 1 ano e não transformou? Daí? Porque se você foi para o encontro e você não mudou nada dentro do seu casamento, e você continua com aquele marido do jeito que ele era, completamente, provavelmente, não estou dizendo 100%, vou tirar aí 0,2%, mas provavelmente ele não viu diferença na sua vida. Porque é impossível um homem que vê uma diferença na vida da esposa não mudar pelo menos 1 milímetro. Não tem. Não, pastor, eu mudei, eu estou orando, estou jejuando, meu Deus, olha, a minha vida mudou muito, eu estou com uma intimidade com o Espírito Santo, que o senhor não tem noção. Mas daí quando ele busca você para o sexo, você não quer intimidade com ele, só tem intimidade com o Espírito Santo. Legal, muito bom. Intimidade com o Espírito Santo vai trazer relacionamento com Deus. Agora você quer transformar o seu relacionamento com o seu marido. Para transformar o relacionamento com o seu marido, você tem que interagir muito com ele, como diz a pastora Ângela. E você precisa permitir que tudo isso que Deus fez na sua vida no encontro reflita dentro do seu casamento. É praticar aquilo que você está aprendendo.